né? Então, eu vou começar relembrando com vocês o que nós falamos aqui sobre decadência tributária. E deixa eu apresentar logo uma simplificação, né? Quando nós falamos de decadência tributária e prescrição tributária, deixa eu fazer uma relativa simplificação aqui, né? A decadência tributária sempre dirá respeito ao lançamento tributário. Portanto, eu estou falando do quê? De uma eventual perda do direito de constituir o crédito tributário. Quem é que constitui o crédito tributário? O sujeito ativo da obrigação tributária, ou, numa palavra mais simples, o fisco. Então, quando eu falo de decadência tributária, lembrem-se disso. Decadência tributária, eu estou falando do prazo para que o fisco exerça o seu direito de lançar. Tá claro isso? A decadência diz respeito ao direito de lançar, diz respeito ao lançamento. Uma vez exercido esse direito, evidentemente, né, o que o fisco espera é que aquele direito subjetivo ao recebimento do valor correspondente ao crédito tributário, ou o direito subjetivo previsto constitucionalmente de receber o tributo, né? Lembra? Vamos aqui exemplificar. Artigo 156 da Constituição Federal. O município tem competência para instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. O Código Tributário Nacional estabelece normas gerais sobre o IPTU. E então, cada um dos quase 6 mil municípios do Brasil instituem o IPTU por meio de lei ordinária. Portanto, quando ocorre o fato gerador, este município, ele tem o direito subjetivo àquele tributo, ele tem o direito subjetivo ao recebimento daquela obrigação tributária. E como é que ele torna isso possível? Uma vez ocorrido o fato gerador e, portanto, nascido aí o direito subjetivo ao recebimento daquela obrigação, o fisco fará o lançamento, né? E, no caso do IPTU, que é o nosso exemplo, o lançamento de ofício, é o lançamento de ofício legal, não é? E, evidentemente, para que ele exerça esse direito de fazer o lançamento, existe um prazo, esse prazo é decadencial. Então, vamos simplificar. O prazo decadencial se refere ao direito de o fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento. Decadência, lançamento. Agora, quando eu falo de prazo prescricional, eu não me refiro mais ao lançamento, porque pressuponho, ele já foi realizado. Ok? Eu pressuponho, ele já foi realizado. Quando eu falo de prescrição, eu já falo de um prazo para um outro direito que deve ser exercido, que é justamente o direito de ação, ou a pretensão. Quer dizer, ele tem o direito subjetivo àquele crédito, espera-se que o contribuinte espontaneamente cumpra a sua obrigação, cumpra o seu dever de pagar. Se não faz, o que o fisco pode fazer? Mandar a polícia na sua casa? Desce a Polícia Federal de helicóptero aqui, invade pela janela, sai recolhendo tudo que tem valor? Não é assim, né? Nós sabemos. Vocês estão aqui num curso de Direito, se preparando justamente, né, para dominar a técnica de ativar, movimentar o Poder Judiciário, e por meio do Poder Judiciário você acessa o poder do Estado, o monopólio que o Estado tem de uso da força. Né? Eventualmente, portanto, se você tem direito a receber um determinado valor em razão de um contrato e esse valor não é pago, você evidentemente não pode fazer valer as próprias razões, né? Ir lá bater no devedor ou coisa que o valha. O que você faz? Então, você provoca o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, dentro do devido processo legal, possibilite a ação do Estado, né? Aí sim, a força do Estado em, por exemplo, realizar a constrição de bens do devedor. E aí nós falamos da chamada, né, a constrição que se dá dentro de um processo de execução, a via forçada, né, a cobrança forçada. Né? Então,
Exercer o direito de constituir o crédito, prazo decadencial. Exercer o direito de ação. Que ação? Execução fiscal, prazo prescricional. O que nós falamos quando nós tratamos da contagem desses prazos, né? Primeiro, o prazo decadencial. Prazo decadencial previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional e também no artigo 150, parágrafo 4º. São dois dispositivos do CTN que tratam da decadência. O principal deles, vamos considerar a norma geral, né, ou a regra geral, por assim dizer. É o artigo 173, inciso 1. Né? O prazo decadencial é de quanto tempo? Né? 5 anos. É isso que diz o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Qual o prazo que o fisco tem para exercer o direito de constituir o crédito tributário? Ou, dito de outra forma, qual o prazo que o fisco tem para exercer o seu direito de lançar o tributo? Resposta? 5 anos. Onde é que eu tenho aí, digamos agora, duas possibilidades em relação ao início de contagem desse prazo? O artigo 173, inciso 1, estabelece que eu começo a contar no primeiro dia do exercício seguinte. O artigo 150, parágrafo 4º, que é o artigo que define lançamento por homologação, estabelece que o fisco tem 5 anos para homologar ou não aquele lançamento feito pelo contribuinte. 5 anos contados do fato gerador. Então, eu tenho o prazo é o mesmo, 5 anos, mas eu tenho 2 marcos iniciais possíveis. Ou eu começo a contar 1º de janeiro do ano que vem, ou eu começo a contar do próprio fato gerador, portanto, imediatamente. Essa regra do 173 costuma causar alguma confusão. Por quê? Olha só. A regra do artigo 173 estabelece que eu contarei o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Que tipo de confusão essa regrinha costuma causar? É bastante comum o aluno visualizar essa regra da seguinte forma. Ah, então ele só poderá lançar a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Isso está equivocado. O lançamento pode ser feito imediatamente. Ocorreu o fato gerador, já pode ser feito o lançamento. O que o CTN diz é, o prazo decadencial, que é de 5 anos, ele começa a contar, não já, momento em que o lançamento já poderia, inclusive, ser efetuado, começa a contar 1º de janeiro do ano que vem. Tem algo de muito estranho nisso? Na verdade, não. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, de uma situação bastante diferente, mas você vai entender talvez melhor essa regrinha. Nós sabemos que o prazo para interposição do recurso de apelação começa a contar quando a sentença proferida pelo juiz de primeira instância é publicada. Nenhuma novidade até aí. Imagine você que no último dia antes do recesso forense o juiz profere uma sentença. No último dia antes do recesso. E essa sentença é publicada no primeiro dia do recesso forense. Reparem só. A sentença já veio a público. Ela foi publicada no dia seguinte. Eu já posso começar a preparar a minha apelação. Se for processo eletrônico, eu já posso até, inclusive, protocolar a minha apelação. No entanto, quando é que começa a contar o prazo do recurso para interposição do recurso de apelação? Durante o recesso forense? Não, começa a contar quando acaba o recesso. Mas eu já tenho à disposição ali a sentença, já estou preparando o recurso de apelação e etc. Mas o prazo para eu interpor começa a contar depois que acabar o recesso. Aí sim começa a contar o prazo do recurso de apelação. Então, o que o CTN diz sobre o prazo decadencial? Ele fala o seguinte, olha, o prazo é de 5 anos, lá no artigo 173, inciso 1. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, o fato gerador aconteceu hoje, quando é que ele pode ser lançado? Amanhã. E quando é que começa a contar o prazo decadencial? 1º de janeiro do ano que vem, 5 anos. Percebeu? Como eu tenho uma certa proximidade com a situação do prazo de recurso de apelação que é publicado durante o recesso?
Eu já posso fazer coisa de apelação. Poderia até protocolar, porque o processo eletrônico permite isso. Mas está contando o prazo? Não, ainda não. Começa a contar quando acabar o recesso. Né? Então, o CTN, né, é um paralelo um pouco, um tanto quanto grosseiro, porque são situações bem distintas, mas você consegue imaginar com mais facilidade, talvez, né? Quer dizer, o fato gerador acontece agora, o fisco pode lançar? Pode, já aconteceu o fato gerador, ele já pode lançar agora. Mas quando é que começa a contar o prazo decadencial? Pelo artigo 173, inciso 1, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Aí eu começo, 1º de janeiro de 2021, aí eu tenho 22, 23, 24, 25. Quando é que eu teria o primeiro dia da decadência? 1º de janeiro de 2026. 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Qual seria, então, o último dia para o lançamento ser realizado? 31 de dezembro de 2025. 1º de janeiro de 2026 decaiu. 31 de dezembro de 2025, último dia para lançar. Mas olha, reparem, essa é a regra geral prevista no artigo 173, inciso 1. O que acontece? O artigo 150, parágrafo 4º, né, o artigo 150 caput é o artigo que define lançamento para homologação. O artigo 147 do CTN define lançamento por declaração. O artigo 149 define lançamento de ofício. E o artigo 150 define lançamento por homologação. E esse artigo, ele diz o seguinte, olha, o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos que a legislação determina que o próprio contribuinte deve apurar o montante devido, informar o fisco o procedimento que realizou e realizar o pagamento. Pronto, ele fez tudo. E o que ele faz? Então, ele fica aguardando para ver o que o fisco vai falar. O fisco, então, tem um prazo de 5 anos para falar alguma coisa. E aí, esse parágrafo 4º, ele diz, fim do prazo de 5 anos, que o fisco teria para olhar aquele lançamento, homologar ou não, considera-se homologado e definitivamente extinto o crédito tributário. Ou seja, do que esse artigo está falando? Do direito que o fisco tem de revisar o lançamento feito pelo contribuinte no que tecnicamente é chamado de homologação. Essa homologação pode se dar de forma expressa, com o fisco lá se manifestando, né, por meio de um documento, olha, está homologado, ou tácita, quando ele não fala nada, transcorre 5 anos e está homologado definitivamente. Está extinto o crédito. Então, se o fisco tem um prazo de 5 anos para exercer o direito de homologar ou não, de que prazo eu estou falando? Prazo para exercício de direito, prazo decadencial. Né? Então, só que qual é o detalhe? A jurisprudência, ela estabeleceu 2 regrinhas para a contagem desse prazo de 5 anos do próprio fato gerador. A jurisprudência disse o seguinte, olha, primeiro, para existir alguma coisa a ser homologada, é necessário que o contribuinte tenha declarado e tenha pago algum valor. Porque se ele não fez isso, homologar o quê? Se não tem nada para o que o contribuinte fez a ser homologado. Então, a jurisprudência, né, a primeira conclusão dela foi o seguinte, eu conto sim 5 anos do fato gerador nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação em que o contribuinte tenha realizado algum pagamento, ainda que parcial, porque aí haverá algo materialmente, né, concreto para o fisco homologar ou não. O que acontece se o contribuinte não fez nada, não pagou, não fez nada? Aí eu desloco a regra de contagem para o artigo 173, 5 anos, primeiro dia do exercício seguinte. Agora, bastaria ter algo ali feito pelo contribuinte para que ocorra a homologação e, portanto, conte-se os 5 anos do fato gerador? Não, tem uma segunda exigência prevista no próprio artigo, que no finalzinho do parágrafo 4º diz, essa regra aqui é aplicável, vírgula, salvo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Ou seja, o contribuinte pagou parcialmente o valor de maneira dolosa, intencionalmente ele estava suprimindo o pagamento de tributo. Como é que eu sei quando há dolo ou não? Na verdade, eu sei, lendo o lançamento que será feito pelo fiscal de ofício, que poderá no relatório dele dizer, olha, detectou-se aqui a ocorrência de dolo consistente na falsificação de notas fiscais emitidas com valor reduzido para pagamento de menos tributo. Então, ele precisa dizer isso. Ele precisa fundamentar que existe dolo. Feito isso, nós deslocaremos a contagem do prazo decadencial de 5 anos
para a regra do 173, que é primeiro dia do exercício seguinte. Então, agora que eu já sei esse panorama, já falei sobre esse panorama geral, vamos simplificar. Só existe uma situação em que o prazo decadencial é contado a partir do fato gerador. 5 anos a partir do fato gerador. Só existe uma. Se você mentalizar, se você se lembrar desta situação, todas as demais hipóteses, você tranquilamente pode contar 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos lá. Qual é a única situação que me permite contar o prazo decadencial do próprio fato gerador? É a situação que envolve 1. Tributo sujeito a lançamento por homologação. 2. Que tenha sido declarado e pago, ainda que parcialmente, pelo contribuinte. 3. E que não configure supressão de tributo com dolo, fraude ou simulação. Se for lançamento por homologação, declarado e pago parcialmente pelo contribuinte, sem dolo, fraude ou simulação, 5 anos contado do fato gerador para um eventual lançamento de ofício suplementar. Qualquer situação diferente disso, qualquer situação diferente dessa que eu acabei de descrever agora, eu necessariamente conto os 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Lançamento por declaração, 173, primeiro dia do exercício seguinte. Lançamento de ofício legal, IPTU e IPVA, 173, primeiro dia do exercício seguinte. Lançamento por homologação em que o contribuinte não declarou e não pagou nada, 173, primeiro dia do exercício seguinte. Lançamento por homologação em que o contribuinte, ainda que ele tenha declarado e pago alguma coisa, se verifique dolo, fraude e simulação, 173, primeiro dia do exercício seguinte. Sobrou, portanto, a única situação que permite 5 anos do próprio fato gerador. Qual é a situação? Tributo sujeito a lançamento por homologação que tenha sido declarado e pago, ao menos parcialmente, pelo contribuinte, sem dolo, sem fraude, sem simulação. Se eu tenho esses 3 elementos, aí sim eu vou contar o prazo decadencial a partir do fato gerador. Vendeu mercadoria 15 de maio, a partir do dia 16 está contando o prazo de 5 anos para o fisco fazer o lançamento desse fato gerador. De novo, desde que, sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte tenha declarado e pago parcialmente, sem dolo, sem fraude, sem simulação. Prescrição, né? O prazo para que o fisco exerça a sua pretensão, exerça o seu direito de ação. Qual é o fundamento deste instituto no direito tributário? Um artigo abaixo do artigo que trata da decadência. Artigo 174 do Código Tributário Nacional. E o que diz o artigo 174 do Código Tributário Nacional? Ele diz que o fisco tem 5 anos para promover a ação de execução fiscal do crédito tributário, né? 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. 5 anos. Segundo o artigo 174 do CTN, da constituição definitiva do crédito tributário. Então, a contagem do prazo prescricional, e aqui eu estou falando da prescrição direta, que é aquela prescrição que transcorre entre a constituição definitiva do crédito e a execução fiscal, prescrição direta, eu ainda não cheguei na matéria de hoje, que é prescrição intercorrente. Esta prescrição é bem mais simples de entender, né? Então, primeira informação importante, lançamento já foi feito. O direito do fisco foi exercido dentro do prazo decadencial, segue o jogo, o valor do tributo não foi pago, e agora o fisco precisa exercer o seu direito de ação. Que ação? Ação de execução fiscal. Esse é um direito eterno? Não. Está sujeito a um prazo. Que prazo? 5 anos. Nome do prazo? Prescricional. Ok? Prazo prescricional.
5 anos, artigo 174 do CTN. Agora, início da contagem desse prazo prescricional. Isso é bastante simples, são duas regrinhas. Ou é uma, ou é outra. Regrinha número 1. Tributos declarados pelo contribuinte e não pagos. Evidentemente, eu estou falando do quê? Tributos sujeitos a lançamento por homologação. Né? O próprio contribuinte apurou, declarou, exemplo, declaração de imposto de renda da pessoa física. Como é que funciona a declaração de imposto de renda da pessoa física? O fato gerador ocorre durante o ano de 2020, portanto, começou a contar o fato gerador dia 1º de janeiro. Este fato gerador acaba dia 31 de dezembro. Durante esse período, o contribuinte identifica todos os rendimentos que ele recebeu, identifica todas as despesas passíveis de dedução na base de cálculo do imposto de renda. E no ano seguinte, até o final do mês de abril, esse ano foi estendido esse prazo em razão da pandemia, mas a regra é até o dia 30 de abril, ele precisa enviar de forma eletrônica a declaração de imposto de renda da pessoa física e, se for o caso, já efetuar o pagamento da primeira parcela do IRPF devido. Eu estou diante do quê, gente? O contribuinte levantou as informações, fez a declaração, realizou o pagamento. Lançamento por homologação. Então, qual é a primeira regrinha que eu gostaria de passar para vocês com relação ao início da contagem do prazo prescricional? O prazo prescricional, nos casos de tributos declarados pelo contribuinte, mas não pagos, ele começa a contar no primeiro dia após o vencimento do tributo. Por quê? Porque é evidente, antes disso, né, faltaria ao fisco interesse de agir na propositura de uma execução. Por que faltaria interesse de agir? Se não venceu ainda a obrigação, o crédito tributário, o vencimento ainda não ocorreu, como é que poderia o fisco propor uma execução fiscal? Não poderia, é óbvio. O contribuinte declarou que deve, mas o vencimento se dará daqui 30 dias. Durante os próximos 30 dias, o contribuinte é obrigado a pagar? Evidente que não. Se ele não é obrigado a pagar, o tributo não é exigível. Ele tem esse prazo de 30 dias para pagar. Prazo dentro do qual, evidentemente, só resta ao fisco o quê? Cruzar os braços e esperar. Ele vai aguardar o transcurso desse prazo do vencimento. Agora, tratando-se de tributo declarado pelo contribuinte, não pago no vencimento, no primeiro dia seguinte ao vencimento, começa a contar o prazo prescricional. Porque venceu, tem o fisco a seu dispor agora, né, a ação de execução fiscal. Ele tem um prazo de 5 anos, contando já a partir do primeiro dia seguinte ao do vencimento, para exercer esse direito de ação. Essa é a hipótese 1. Qual é a hipótese 2? Nos casos de tributos lançados de ofício, sujeitos ao contraditório no processo administrativo tributário, no PAF ou no PAT que nós estudamos já, o andamento dessa discussão na esfera administrativa caracteriza a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Porque eu estou discutindo com o fisco, estou lá apresentando impugnação, defesa administrativa, recurso administrativo. Enquanto eu estiver discutindo isso administrativamente, num processo administrativo, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Raciocinem comigo. Se está suspensa a exigibilidade do crédito e o fisco, portanto, não pode exercer o direito de ação em razão dessa suspensão, poderia ter contra si o prazo prescricional correndo? Não, evidentemente que não. Não pode haver prescrição correndo se o detentor do direito não pode exercer o direito de ação. Portanto, simplificando, são duas regras. Tributo declarado pelo contribuinte não pago. A prescrição começa a contar a partir do primeiro dia seguinte ao do vencimento do tributo. Hipótese 2. Tributo lançado de ofício em que se discute administrativamente, né, a pertinência daquela cobrança, o contribuinte apresenta ali uma impugnação, uma defesa, apresenta um recurso,
vai para o TIT, vai para o CARF, vai para o Conselho Municipal de Tributos, enquanto não acabar esse processo administrativo por decisão administrativa terminativa, não está contando o prazo prescricional. Decidiu, não cabe mais recurso, começa a contar o prazo prescricional. 2 marcos possíveis. Primeiro dia seguinte ao do vencimento do tributo declarado e não pago. Primeiro dia seguinte à decisão terminativa de processo administrativo tributário. Nas duas hipóteses, qual a relevância da inscrição endividativa? Nenhuma. Inscrição endividativa não tem relevância para fins de marco inicial, ou de interrupção, ou de suspensão do prazo prescricional. E aí nós vamos ver de onde viria, né? De onde viria a ideia de tornar a inscrição endividativa algum evento relevante para o prazo prescricional. Para mostrar isso para vocês, eu vou abrir agora a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos e direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Perceberam? Uma lei ordinária estabelecendo uma suspensão na contagem do prazo prescricional, que é previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que é a lei complementar. Então, pergunto, eu poderia dizer que o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.830 de 80 é inconstitucional? A resposta é negativa. Esse dispositivo ele não é inconstitucional, desde que aplicado às execuções fiscais que tratem de créditos de natureza não tributária. E aí eu vou ler com vocês aqui em cima, olha só, o caput desse mesmo artigo. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária. Daí o seguinte, eu posso ter uma execução fiscal que está executando valores de natureza não tributária. Uma multa de trânsito, uma multa ambiental, multa por descumprimento da legislação ambiental, uma multa por descumprimento de contrato administrativo de prestação de serviço. São valores devidos à Fazenda Pública que não têm natureza tributária. Se a execução disser respeito a esses valores, poderia ocorrer essa suspensão aí por 180 dias a partir da inscrição endividativa? Sim, poderia. Poderia porque eu não estaria sujeito ao regramento do Código Tributário Nacional por não se tratar de valores de natureza tributária. A regra que impõe que prescrição e decadência sejam reservados à lei complementar, prevista lá no artigo 146 da Constituição Federal, essa regra ela se aplica aos valores devidos à Fazenda Pública de natureza tributária. Portanto, se for uma execução fiscal de multa da CETESB, isso não tem natureza tributária, ignore o Código Tributário Nacional, né? Você não passa nem perto do Código Tributário Nacional se você está discutindo uma multa por descumprimento de legislação ambiental, né? Então, a cobrança dessa multa será feita por meio da execução fiscal. A lei de regência, a lei processual de natureza especial é essa aqui, a lei 6.830 de 80, e ela estabelece que a inscrição endividativa suspende a contagem do prazo prescricional por 6 meses. Isso é válido neste caso? Sim, é válido. Mas a nossa disciplina é processo tributário. Portanto, eu estou falando de execuções fiscais que dizem respeito a crédito tributário. Sendo crédito tributário, volto lá na Constituição Federal, artigo 146, e esse artigo diz que são reservados à lei complementar normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre prescrição e decadência. Pode conferir lá no artigo 146 que você vai encontrar isso aí. Prescrição e decadência, matérias reservadas à lei complementar. Qual a nossa principal lei complementar? Código Tributário Nacional.
CTN trata de prescrição e decadência? Sem dúvida. Decadência, artigo 150, parágrafo 4º e artigo 173. Prescrição, artigo 174. No artigo da prescrição, há alguma previsão de suspensão do tal prazo de 5 anos por 6 meses em razão da inscrição individuativa? Negativo. Portanto, esta previsão numa lei meramente ordinária não pode ser aplicada quando a execução se tratar de valores de natureza tributária. Ok? Então, a prescrição ela é contada a partir da constituição definitiva do crédito. Eu tenho 2 marcos. O dia seguinte ao do vencimento do tributo que foi declarado e não pago, ou o dia seguinte à decisão terminativa na esfera administrativa, proferida em um processo administrativo tributário. Ok? Agora, a interrupção do prazo prescricional, né? E aí eu vou abrir o Código Tributário Nacional agora aqui. Eu vou aqui no 174. Aqui, ó. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados à data da sua constituição definitiva. Então, eu tenho aqueles 2 marcos iniciais que eu acabei de falar. E quando é que ele é interrompido? Está aqui, ó, a prescrição se interrompe. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. E eu tenho uma segunda situação bastante importante, que acontece muito, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Trocando em miúdos, pedido de parcelamento. Né? O contribuinte pede parcelamento do débito, momento em que ele reconhece a dívida, ele assina o termo de acordo, seja com a União, com o Estado, com o município. Né? E aí eu tenho exatamente a configuração do inciso 4. Um ato inequívoco extrajudicial, porque o parcelamento extrajudicial ele é feito diretamente na repartição pública, e que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. Tanto isso quanto o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, olha só, interrompe a contagem do prazo prescricional. Portanto, se isso ocorrer dentro do prazo de 5 anos, o direito de ação foi exercido. Tendo sido exercido, vira a página, já tinha virado a página da decadência, vira agora a página da prescrição direta. Virei a página da prescrição direta. Por que prescrição direta? Porque diz respeito ao prazo que transcorre entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da execução fiscal. Prescrição direta. E por que eu preciso especificar prescrição direta? Existe alguma prescrição que não é direta? Existe. A chamada prescrição intercorrente. E aí, eu volto lá para a Lei 6.830 de 80 e vou lá para o artigo 40, que é o artigo que trata da prescrição direta. Né? É o artigo que trata da prescrição direta. Que está aqui, ó. Né? Eu vou ler o artigo e vocês vão perceber como ele é praticamente autoexplicável. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, não correrá prazo de prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Então, vamos entender o que aconteceu. A execução foi proposta. O fisco exerceu o direito de ação. Mas, hipótese 1, ele não encontrou o devedor. Ele tinha lá um endereço para a citação, mas não encontrou. Né? O devedor, seja pessoa física ou jurídica, sumiu. O que se pode fazer, então? É o que diz aí. O juiz suspenderá o curso da execução. Né? Porque não encontrou o devedor. Hipótese 2, encontrou o devedor, mas não encontrou bens o devedor. Né? Se não tem bens, o que você pode fazer? Né? Impor algum castigo físico para o devedor? É evidente que não. Né? O objetivo da execução é receber o valor devido, o valor ao qual tem direito o credor. Né? Então, se uma vez citado, o devedor ele não realiza o pagamento espontaneamente, ele terá os seus bens constritos, ou ele terá os seus bens penhorados. Né?
nós teremos aí a constrição de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o crédito que está sendo executado. Só que, apesar de encontrar o devedor, não se encontraram bens desse devedor. O que se pode fazer, então? Está aqui, artigo 40, suspensão do curso da execução. Suspende por quê? Né? Ou não achou devedor, ou ainda que tenha achado, não encontrou bens. Parágrafo 1º é bem simples. Suspenso o curso da execução será aberta à vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. Ok? E aí, parágrafo 2º, um dado importante, né? Presta atenção. Decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, não encontrou devedor, não encontrou bens, espera 1 ano, arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Encontrados que seja a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. É quase intuitivo isso, né? Estava arquivado, achou o devedor ou achou bens do devedor, desarquiva e segue a execução. Mas aí vem o parágrafo 4º. E o parágrafo 4º, ele na verdade põe um limite neste tempo mencionado no parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala, em contratos que sejam a qualquer tempo. A qualquer tempo? Sim, quer dizer, não tem uma data específica dentro do processo, um prazo ali definido, né, taxativamente, olha, você tem 15 dias para encontrar bens de natureza financeira, 20 dias. Não, então, encontrou bens do devedor? Desarquiva e toca a execução. Agora, o parágrafo 4º, olha só, se da decisão que ordenar o arquivamento, lembra? Não achou o devedor ou bem, espera 1 ano, não achou, continua sem achar, vai para o arquivo. Arquivou, parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Portanto, o que é a prescrição intercorrente? Né? É a prescrição que se dá dentro do processo em razão da inatividade do credor quanto ao impulsionamento do processo de execução pelo prazo de 5 anos. 5 anos de novo. Decadência, 5 anos. Prescrição direta, 5 anos. Prescrição intercorrente, 5 anos. São institutos diferentes, mas o prazo, coincidentemente, poderia ser diferente, coincidentemente, é de 5 anos. Então, para que se caracterize a prescrição intercorrente, eu precisaria que o processo ficasse ali, sem impulso relevante pelo prazo de 5 anos. A jurisprudência entende que não bastaria à Procuradoria pedir o desarquivamento do processo sem adotar nenhum tipo de providência que demonstre interesse no impulsionamento do processo. Né? Isso é bastante comum acontecer. O procurador ele pede o desarquivamento 2 anos depois que foi para o arquivo, o processo vai para a mesa dele, ele não profere nenhuma cota, ele não pede nenhum tipo de pesquisa, ele não realiza nenhum tipo de ato, o processo volta ao arquivo. Daqui 2 anos, desarquiva de novo. Ele não profere nenhum ato de impulsionamento relevante do processo, e o processo volta para o arquivo. O que a jurisprudência entende? Que esses desarquivamentos, sem nenhum tipo de ato relevante praticado pela Procuradoria, não tem o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente. Ou seja, transcorridos 5 anos, ainda que o desarquivamento sem nenhum tipo de providência importante tenha sido tomada, pode ficar caracterizada a chamada prescrição intercorrente. Óbvio, né? A situação mais evidente não tem nem discussão. Foi para o arquivo, ficou 6 anos no arquivo. Prescreveu. Que tipo de prescrição? Intercorrente. Lógico, né, gente? Professor, mas ele tinha um parcelamento em andamento. Bom, então se tem parcelamento, não tem prescrição correndo. Lembra que interrompe a contagem do prazo prescricional a prática de ato inequívoco que importa em reconhecimento da dívida pelo devedor? Então,
No momento que ele pediu parcelamento, enquanto ele está pagando, está suspensa a exigibilidade e não tem prescrição correndo. Aí o processo pode ficar 15 anos arquivado se for um parcelamento de 15 anos. No 14º ano, ele rompe o parcelamento, não tem mais causa suspensiva da exigibilidade. Volta a contar o prazo prescricional? Sim, mas aí não tem causa suspensiva da exigibilidade em andamento, em curso. Né? Então, aqui eu estou falando do quê? De um processo que deveria estar em andamento, mas foi ao arquivo porque não se encontrou o devedor ou não se encontrou bens desse devedor, e a Procuradoria simplesmente esqueceu o processo lá há 5 anos. Prescrição intercorrente. Hipótese 2. A Procuradoria não esqueceu, pediu desarquivamento. Várias vezes até, mas nunca fez nada. Nunca pediu uma pesquisa, nunca pediu uma verificação de bens, de endereço, nada. O que a jurisprudência entende? Que o mero ato de desarquivar não significa impulso processual relevante, passível de interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Então, nestes casos, também estaria configurada a chamada prescrição intercorrente. Um dado que talvez possa ter passado pela cabeça de vocês aí. Talvez você tenha dito o seguinte: professor, o senhor mencionou lá no artigo, vou voltar aqui em cima, né? Aí você vai falar assim. O senhor mencionou aqui, ó, que eu não considero esses 180 dias de suspensão do prazo da prescrição direta, porque esses 180 dias estão previstos numa lei ordinária. Faz todo sentido, né? A Constituição diz que prescrição é matéria reservada à lei complementar. O CTN não fala nada de 180 dias, então se vê uma lei ordinária falar, eu não aplico essa lei ordinária. Né? Óbvio, eu devo aplicar por determinação constitucional o CTN não fala nada de suspensão por 180 dias. Aí, de repente, passou pela sua cabeça. Aí o senhor desceu aqui um pouquinho, chegou no artigo 40 da mesma lei ordinária e falou de uma tal de prescrição intercorrente. E essa o senhor disse que aplica. Né? Quer dizer, por quê? Bom, antes de tudo, eu vou dizer o seguinte para vocês. Se eu fosse procurador, e em algum momento eu tivesse que enfrentar uma alegação de prescrição intercorrente, sem dúvida nenhuma eu utilizaria esse argumento de que a prescrição intercorrente não poderia ser aplicada por estar prevista numa lei ordinária e nós estamos diante de matéria reservada à lei complementar. Como procurador, eu usaria esse argumento, tem o seu fundamento. Por que a jurisprudência não aplica esse argumento que eu acabei de comentar? Ou seja, por que a jurisprudência entende como pacífica a existência da prescrição intercorrente? Bom, o que acontece é o seguinte. E essa, evidentemente, é uma interpretação, eu vou colocar entre aspas, aí, duvidosa, passível de discussão, na minha opinião. Mas, vamos lá. Quando a Constituição Federal aborda prescrição e decadência tributárias, né, a Constituição Federal, ao tratar da prescrição, ela está se referindo, né, ao exercício de um direito que é o direito de ação. Quando fala da decadência, ao exercício de um direito que é o direito de constituir o crédito tributário. E isso é tratado no Código Tributário Nacional, que é lei complementar, tal qual definido pelo artigo 146 da Constituição Federal. Porém, quando nós tratamos de prescrição intercorrente, nós já estamos tratando de um instituto eminentemente, essencialmente processual. Por quê? Porque a execução, o direito de ação já foi exercido. Eu já tenho um processo, uma demanda judicial em andamento. E qualquer processo está sujeito a uma prescrição em razão da inatividade do autor dessa ação. Aquele que deveria ter o interesse em impulsionar o processo. Então, sendo a prescrição intercorrente um instituto eminentemente processual, eu estou falando, evidentemente, de uma regra de processo civil. E o processo civil não está sujeito à reserva de lei complementar. O processo civil é uma matéria que pode ser regulada normalmente por lei ordinária, tanto assim que o nosso Código de Processo Civil é uma lei ordinária. Então, sendo a prescrição intercorrente uma prescrição que se dá já dentro do processo, ou seja, com o direito de ação já exercido, né, eu estou diante de um instituto essencialmente processual, sujeito ao regramento do Código
de processo civil ou de uma lei processual especial, que é o nosso caso aqui, a Lei 6.830 de 80. Né? Então, a pressão intercorrente ela é aceita pela jurisprudência pacificamente. Né? Eu, para ser bem honesto com vocês, eu não lembro de ter visto um procurador invocando esse argumento que eu acabei de citar, de que esse artigo não poderia ser aplicado, tendo em vista que prescrição é matéria reservada à lei complementar, mas, né, eu, apesar de não ter visto, academicamente e também profissionalmente eu nunca aleguei isso defendendo os meus clientes, né? O que eu faço é justamente o contrário. Eu apresento lá as petições, a pressão intercorrente aqui. Às vezes até houve vários desarquivamentos com uma providência ou outra, mas, né, como advogado, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o argumento. Né? Vai que eu consiga convencer o juiz em relação a isso. Eu apresento o meu argumento ali, né, fundamentado no artigo 40, olha, ficou 5 anos sem impulso processual relevante, prescrição intercorrente, artigo 40, parágrafo 4º. Agora, se eu fosse procurador, diante de uma alegação de prescrição, sem dúvida, eu colocaria no processo esse argumento de que, olha, você está querendo aplicar aqui uma regra de prescrição que não vale para o processo de execução de débito de natureza tributária. Quer aplicar a pressão intercorrente à multa de trânsito? Aplica. Quer aplicar a pressão intercorrente à multa ambiental? Aplica. Mas não a valores tributários, porque quem deveria eventualmente tratar a sua pressão intercorrente seria uma lei complementar, o que não é o caso aqui. Eu faria isso se procurador fosse, mas não sou. Então, como advogado dos meus clientes, né, eu faço o contrário. Quando eu vejo ali situação passível de reconhecimento de pressão intercorrente, eu alego a pressão intercorrente com fundamento no artigo 40, parágrafo 4º. Ok?